Letícia, antes da gente entrar na questão do conselho, da sua campanha como foi, quero saber um pouco de você. Antes de ser uma conselheira tutelar eleita, o que a Letícia fazia antes? Participava de movimentos, teve seus trabalhos. Quero saber um pouco da vida da Letícia até chegar nesse momento dessa campanha e dessa eleição. Fala um pouco pra gente aí. Bom, eu comecei minha jornada no estudo, né? Nós morávamos no Mato Grosso, eu sou paranaense, natural de Nova Fátima, Paraná, uma cidade bem pequenininha, bem acolhedora. Nasci lá e voltei algumas vezes só para visitar uma ou outra pessoa. Mas eu morava em Juara, no Mato Grosso, até meus 18 anos. Viemos para Londrina, porque eu precisava fazer vestibular. E aí eu fiz faculdade de serviço social na UEL, né? E no meio do estágio, que eu atendia mulheres em situação de violência, eu via muitos casos das crianças, né, nessas histórias. E às vezes a mulher precisava de um encaminhamento para um abrigo, para fugir daquela situação, precisava de uma medida cautelar e as crianças iam junto. E nós, como assistentes sociais, nós precisávamos acolher essas crianças, providenciar a vaga em escolas e minimizar o trauma. Como fazer isso, né? Porque a criança não entende. Sim. Então, muitas vezes, na maioria dos casos, afastada de um pai ou afastada de um padrasto, né, em situação de violência. Num segundo momento, eu atuei em abrigos de pessoas em situação de rua, que eram mulheres com ou sem filhos. E aquela outra situação, as crianças mexiam muito comigo, porque chegavam numa situação degradante. Eu lembro muito de uma situação que eu peguei piolho, né, porque eles vinham de uma situação de rua, de muita vulnerabilidade, falta de higiene, falta de alimentação. Teve um caso assim que eu me lembro que a mãe entrou em surto e ela começou a sufocar a criança com um travesseiro. E eu tive que pegar aquela criança e levar com o conselho tutelar para um abrigo em Londrina, longe dessa mãe. Eles já estavam vulneráveis em abrigo e eu tive que tirar essa criança da mãe. Essa criança gritava, grudava, eu lembro, ele tinha uns 2 aninhos, ele grudava os bracinhos aqui, as perninhas na minha cintura, me mordia, e eu no carro do conselho tutelar segurando ele. Então, assim, foi uma situação bem marcante. Diante do estágio, atendendo mulheres em situação de violência, entendendo o ciclo, como é que funciona, né? Muitas vezes nós éramos imediatistas, a gente queria que a situação acontecesse de uma forma rápida, né? Que a mulher saísse daquela condição. E quando chegávamos acompanhando na audiência, muitos casos elas chegavam para o juiz e falavam: doutor, mas eu não tenho certeza se eu quero me separar. Aí voltava a morar com aquele homem e muitas vezes a situação se repetia. E as crianças convivendo num local completamente violento, né? Então eu comecei a fazer direito. Eu falo que a gente tem que ser multi, né? Eu lembro muito da propaganda do Bombril, quem é da minha época vai entender, 1001 utilidades, né? Então, pelo serviço social, eu precisava entender leis. Né? Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, de ter gente, de entender os complexos. Porque quando você encontra, por exemplo, uma criança numa situação degradante, você tem que entender que ela é um sintoma de um problema muito maior. Né? Ela tem algum responsável por ela. Como que ela é criada, né? Que situação que ela enfrenta. E depois do direito, concluí serviço social, direito, fiz uma especialização em terapia de família e casal, e uma em trabalho social com famílias. Então, essa é a minha formação.